Queridos irmãos, graça e paz nesta noite. Vocês não sabem a alegria de estar aqui, na casa do Senhor. Estivemos de manhã e espero que o eterno Deus, o Deus que nos chamou ao Evangelho, possa falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Eu queria que você pudesse abrir as Escrituras, Evangelho eterno em Jeremias, o capítulo 29, o verso 11. Evangelho eterno em Jeremias, o capítulo 29, o verso 11. Se há um tema para a exposição da palavra de Deus ao seu coração nesta noite, o tema será: sossegue o coração, sossegue a mente, sossegue a alma e também o seu espírito. Não sei se você pode falar isso hoje aqui, com toda a liberdade que você tem, e falar para o Senhor. Vamos juntos? Sossegue o coração, sossegue a mente, sossegue a alma e o espírito. Meus amados irmãos, é exatamente isto que o Deus eterno quer falar para mim e para você. Quer dizer isso para mim e para você. E preste atenção, por gentileza. O eterno Deus e Senhor sobre todas as coisas, no céu, na terra, debaixo da terra, Ele quer afirmar para mim e para você, Ele também quer enfatizar para mim e para você, e por que não dizer que Ele também quer pontuar para mim e para você, e lhe mostrar uma realidade que só Ele conhece. Preste atenção nisso. Só Ele percebe. E digo mais, só Ele pode compartilhar comigo e com você, que só Ele é capaz de legitimar, autenticar e patentear no seu coração, na sua mente, na sua alma e no seu espírito. Portanto, qual a realidade que o eterno Deus e Senhor nosso, Ele quer segregar e proclamar a todos nós hoje aqui? Leiamos o Evangelho em Jeremias, capítulo 29, o verso 11. Todos juntos, vamos lá? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você pode repetir comigo isso aqui bem forte? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa é a realidade que Deus quer segregar para mim e para você hoje à noite aqui. É interessante a gente perceber que o Senhor fala para nós, e Ele inicia dizendo eu, e não outro. Eu, e apenas eu, é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês.
E observe, os pensamentos que Deus tem a respeito de mim e de você, diz aqui a palavra de Deus ao nosso coração desta noite, são pensamentos de paz e não de mal. Na versão revista atualizada diz, para vos dar o fim que desejais. Na Nova Almeida atualizada, explicita melhor essa expressão última do verso 11 do capítulo 29 do profeta Jeremias. Para vos dar um futuro e uma esperança. Queridos, a primeira realidade que o eterno Deus quer nos dizer hoje é que essa palavra, de autoria do próprio Deus, é uma palavra eterna, é uma palavra inerrante, é uma palavra infalível, é uma palavra também autoritativa, que nos convoca, que nos chama, que nos conscientiza a que cada um de nós possamos nos submeter a esta palavra do Senhor. Torna-se, portanto, meus amados irmãos, essa palavra, ela torna-se digna de toda aceitação. Ela se torna também digna para confessá-la. Ela se torna digna para que eu e você possamos crer nessa palavra e obedecê-la. Essa palavra de Deus é digna para nos ensinar. Essa palavra de Deus é digna também para nos encorajar, para nos santificar. E observe, ela é digna para sossegar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito. E principalmente em pleno século XXI e neste início de ano novo que nós denominamos de 2025. Você deve ter ouvido, na última semana do ano 2024, alguns diagnósticos com relação ao ano que nós estamos vivenciando. Talvez na perspectiva econômica, talvez na perspectiva social, talvez na perspectiva política, talvez na perspectiva de que as coisas vão melhorar, talvez na perspectiva de um anseio, de um projeto, de algo que você sonhou, de algo que você deseja. Mas eu quero vos dizer nesta noite que essa realidade não é a realidade que Deus quer nos mostrar hoje, porque a realidade que Deus quer nos mostrar hoje, ela é uma realidade que somente o Senhor conhece em relação a mim e a você, em relação a todos nós, nesse início de 2025. A segunda realidade, portanto, meus amados irmãos, é a gente poder compreender e qualificar qual é o contexto dessa realidade que expressa o verso 11 do capítulo 29 do Evangelho Eterno em Jeremias. Quando Deus fala para nós, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Qual é o contexto dessa palavra? Pode ser o nosso. Como é que a gente qualifica essa palavra dentro de um contexto que o próprio texto nos mostra? É fato que Deus, ele chama o profeta Jeremias para escrever uma carta aos exilados no exílio babilônico que durou 70 anos. E Jeremias escreve a carta. E observe, se você está com o texto aberto aí, é interessante perceber que no verso 28 do capítulo 52 do profeta Jeremias, ele dá exatamente o número dos exilados que foram para o exílio babilônico. Por conta de quê? Qual foi a razão? Deus, ele exerceu juízo em relação ao seu povo.
Porque o seu povo historicamente o abandonou. O seu povo, eles exerceram idolatria, colocaram deuses falsos, deuses que não é o verdadeiro Deus, ocuparam o coração, a mente, a alma e o espírito. E por isso Deus enviou profetas, enviou Jeremias, enviou Isaías. Se você observar no capítulo 25 da profecia de Jeremias, há todo um relato que evidencia a ira de Deus contra o seu povo, em função da sua idolatria. E diz: olha, vocês não ouviram os meus profetas, vocês não deram ouvidos à minha palavra, vocês não obedeceram aquilo que eu vos falei através dos meus profetas, vocês não se converteram, vocês não se arrependeram. Portanto, eu vou discipliná-los, eu vou exercer juízo, e o juízo vai ser passar 70 anos no cativeiro babilônico. Esse é o contexto dessa palavra, dessa realidade do eterno Deus para nós. Observe, meus amados irmãos, que a carta vem como uma exortação ao povo de Deus. Se você olhar para os versos 4 a 9, nós vamos encontrar aí exatamente assim. Jeremias, capítulo 29, os versos, a partir do verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. E o que é que Deus diz aqui para eles na carta? Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Verso 7 diz: procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Agora observe aqui o verso seguinte. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Você pode ler comigo? Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. E observe, não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. E olha a observação desse verso: eu não os enviei, diz o Senhor. Observem, meus amados irmãos, o contexto aqui é esse. Eu acho interessante quando Deus fala aqui: casem-se, deem os seus filhos em casamento. Deus está ordenando aqui não uma libertinagem, mas Ele está lembrando ao seu próprio povo o princípio que Ele estabeleceu lá em Gênesis. Deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. Multipliquem, enchei a terra. Deus está dizendo para mim e para você hoje que esse contexto aqui pode ser o atual, o contemporâneo.
que nós estamos enfrentando numa sociedade caída, num mundo caído, onde nós precisamos ter de Deus discernimento, onde nós precisamos ter do Senhor o exercício da ponderação, onde nós precisamos ter de Deus a perspectiva daquilo que Ele quer nos falar e está nos falando hoje aqui. Agora lembrem, nós só podemos ter discernimento de Deus, nós só podemos ponderar as coisas de Deus, nós só podemos ter pensamentos alinhados com os pensamentos de Deus, se nós, todos os dias, dedicarmos um tempo, ou consagrarmos um tempo, a termos uma devocional com Deus. E o que me chama a atenção aqui no contexto é que Deus chama o seu povo para a oração. Leitura da palavra e oração. Orar por quê, pastor? Porque os dias são maus. Paulo escreve à igreja em Efésios, diz assim: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Por quê? Porque os dias são maus. Aí chega agora o Senhor e diz para o seu povo e fala para mim e para você hoje. Não são os falsos profetas que têm uma realidade que só eu tenho. Ele chega e diz para mim e para você: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Queridos irmãos, eu não sei o que vai acontecer de forma exata ou precisa no ano que nós estamos iniciando. Mas uma coisa eu sei, é que Deus quer nos mostrar, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, uma realidade que só Ele pode nos conceder. Só Ele pode fazer. E aí, meus amados irmãos, esse é o bordão. Sossegue o coração, sossegue o quê? A mente, sossegue a alma, sossegue o espírito. Dá para repetir? Sossegue o coração, vamos juntos? Sossegue a mente, sossegue a alma, sossegue o espírito. O eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, é uma promessa de Deus para nós. E quando a gente encara isso como promessa, e é promessa, a gente sabe exatamente que Deus, Ele não pode negar-se a si mesmo. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai realizar. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai nos conceder. Portanto, queridos, o teor do verso 10, do capítulo 29 de Jeremias, diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem, e olha a observação aqui, para a Babilônia, $70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. E aí vem o verso 11, eu é que sei que pensamentos tenho
a respeito de vocês. Querido irmão, querida irmã, a realidade que o eterno Deus continua nos mostrando é de um retorno glorioso, escatológico para nós, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero vos dizer hoje, Ele está voltando. Eu vou repetir, Ele está voltando. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está voltando. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança, o nosso futuro, é que nós vamos viver com Ele. Um novo céu, nova terra, estão próximos. Portanto, palavra de Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho eterno de Deus. E observemos agora, queridos, que o teor do verso 11, do capítulo 29 do Evangelho eterno em Jeremias, é uma afirmação esplêndida da graça redentora do eterno Deus ao seu povo. O texto diz, são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Presta atenção, por gentileza. Não é o que você pensa, ou o que os outros pensam a respeito de você, que vai condicionar Deus lhe abençoar, na perspectiva da realidade dele. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim para você, vai dar certo. Ou então, já deu certo. Isso para mim é misticismo. Porque quem sabe a realidade da minha e da sua vida é o eterno Deus. Quem trabalha, ou seja, na área empresarial, que faz negócios, escuta isso todos os dias. Já deu certo. Eu tenho um bordão, tudo certo, nada resolvido. Porque quem tem a única certeza se a coisa vai dar certo ou não, não somos nós. Ah, eu entendo, é um desejo, eu sei. Portanto, meus queridos irmãos, os pensamentos do eterno Deus, observem, caracterizam sua soberania. E quando a gente pensa na soberania de Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, no céu, na terra, debaixo da terra, as visíveis e as invisíveis, Ele sabe tudo. E aqui eu me lembro do poema do Salmo de Davi, o Salmo 139, quando ele afirma que Deus lhe viu como uma substância ainda em formação, crescendo no secreto da barriga da sua mãe. Mas o Davi avança isso para nós nesta noite e ele explicita para nós a sua experiência do Salmo 139, quando ele diz, olha, eu não vivi nem um dia sequer, mas o eterno Deus já sabia a respeito de todos os meus dias. E ele chega à conclusão que deve ser a nossa. Ó Senhor, os teus pensamentos são profundos demais para minha alma. Os pensamentos, meus amados irmãos, do eterno Deus não é apenas, ou seja, o fato de caracterizar a sua soberania, caracterizam também as suas promessas, caracterizam também a sua graça,
caracterizam também a sua misericórdia, caracteriza a sua bondade para conosco, caracteriza a sua benevolência para conosco, caracteriza também a sua salvação para comigo e para com você, caracterizam as suas bênçãos, e observe, bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando Paulo afirma à igreja em Éfeso que nós temos toda sorte de bênçãos espirituais através da pessoa do bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o seu nome. Os pensamentos, portanto, queridos irmãos, do eterno Deus caracterizam o plano que Ele traçou. Observe, que Ele esboçou, que Ele decretou, que Ele ordenou para mim e para você desde a eternidade. O dito do eterno Deus: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, qualifica que os pensamentos do eterno Deus são pensamentos que se efetivam na dimensão da espiritualidade teológica e cristocêntrica. Essa é a verdadeira espiritualidade. Deus os mandou para o exílio babilônico 70 anos. Por conta de quê? Idolatria. Agora, atenta para eles, traze-os de volta, para que eles possam vivenciar, experienciar uma espiritualidade teológica e cristocêntrica. O Deus Pai e o Deus Filho, e aí eu já complemento também o Deus Espírito Santo, eles formam e querem nos conduzir para vivermos em 2025 como Igreja do Senhor essa espiritualidade teológica e cristocêntrica. Se isso acontecer de fato na minha vida, na sua vida, nós vamos estar agradando ao Senhor. E não há lugar no nosso coração para nenhum outro Deus. O Deus que diz a mim e a você: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos ou planos para vos dar um futuro e uma esperança. Isto, portanto, queridos, define a natureza dos pensamentos que o eterno Deus tem em relação a mim e a você. São pensamentos de paz e não de mal, que significa o propósito redentor do eterno Deus, que o apóstolo Paulo, ele cita e pontua a igreja em Colossos, em pleno século I, que o eterno Deus achou por bem que em Cristo Jesus residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Segunda coisa aqui, que define a natureza dos pensamentos que o eterno Deus tem em relação a mim e a você, é que tudo que o eterno Deus propôs, decretou, possui um objetivo extraordinário para nós e eterno. É justamente o fato que Ele projetou para mim e para você desde a eternidade, para nos dar um futuro e uma esperança para o nosso viver. Posso trazer aqui, queridos, à nossa memória aquilo que o apóstolo Paulo pontuou à igreja do Deus vivo em Roma, porque para mim tenho por certo que os
sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E olha o que Paulo diz: porque na esperança fomos salvos. E ele faz aqui uma oração: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Por fim, queridos irmãos, o que o eterno Deus, Ele requer de mim e de você, objetivando que sosseguemos o coração, sosseguemos a mente, sosseguemos a alma e o espírito. Convido você para 3 versos e estou concluindo. O primeiro deles, o verso 12 do capítulo 29, na sequência aí do profeta Jeremias. O verso 12 caracteriza um meio de graça que não podemos desprezar na nossa jornada peregrina. Olha o que é que diz o verso 12 do capítulo 29 do profeta Jeremias: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração. E qual é o resultado que Deus quer que a gente possa entender hoje? Eu os ouvirei. Observe, eles saem do cativeiro babilônico, disciplinados pelo Senhor, alertados pelo Senhor, e Deus agora os tira de volta e chama-os de volta para dizer: olha, a partir de hoje, vocês só vão invocar a mim. E eu vou me aproximar de vocês. E vocês devem fazer isso por meio da graça, da oração. E aqui é uma promessa do Senhor: e eu os ouvirei. O que Deus requer de mim e de você? Olha para o verso 13, capítulo 29 do profeta Jeremias. É uma pura promessa do eterno Deus para os seus filhos. Diz o verso 13: vocês me buscarão e me acharão. De todo jeito, como é que vocês vão me encontrar? Ele diz aqui: quando me buscarem de todo o coração. Isso aqui significa, queridos irmãos, intensidade. Não é de qualquer jeito. Eu tenho que buscar o Senhor e eu vou encontrá-lo quando o meu coração, a minha mente, a minha alma e o meu espírito estiverem alinhados, ajustados com os pensamentos daquele que está nos mostrando hoje a sua realidade, para mim e para você. Finalmente, olha aí para o verso 14. É uma viva esperança que caracteriza aquele que faz a minha e a sua história. Esse verso 14, ele diz exatamente isso para nós. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Diz mais: eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispensei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde vos mandei para o exílio. A pergunta oportuna é essa:
Nós não fomos para o exílio babilônico, mas é possível que hoje, na nossa contemporaneidade, haja alguém que esteja vivendo um exílio sem perspectivas, sem futuro, sem esperança, desassossegados, desesperançados, turbados por aquilo que estão enfrentando. E aqui a palavra é a palavra de Jesus, quando ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, o eterno Deus, que nos mostrou aquilo que Ele quer efetivar esse ano para mim e para você. Creiam também em mim. Podemos também dizer aqui uma outra palavra de Jesus, que para mim é um dito, é uma frase. Tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o pecado. Eu venci o diabo. Podemos dizer um outro dito de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e por conta dessa razão, vocês vão encontrar paz para as almas de vocês. Eu, diz o Senhor, é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de dano. O dano, quem pratica somos nós. E os meus planos são pensamentos. É para que vocês sejam contemplados com um futuro e uma esperança. Vamos ficar em pé, queridos, se você pode. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei a motivação porque você veio aqui hoje. Eu não sei qual desejo que você aspirou para esta noite, diante do Senhor. Eu não sei se o seu coração está em agonia, não sei. Eu não sei quais são as suas necessidades, para as suas urgências e emergências, ou para suas demandas e causas. Uma coisa eu sei e quero vos dizer hoje, em nome de Jesus: o eterno Deus está aqui. Ele pode lhe perceber, Ele pode lhe contemplar, Ele pode falar com você, e eu creio que Ele já falou.
e encher o seu coração, a sua mente, a sua alma e o seu espírito de uma viva esperança, de um futuro que nós almejamos, futuro glorioso e escatológico. Isso traz para nós encorajamento, isso traz para nós olhar sempre para aquele que pode todas as coisas. Porque, queridos, nós temos impossíveis, porque não realizamos tudo. Mas o eterno Deus, para Ele, tudo é possível. Tem todo o poder. A palavra de Deus diz que Ele pode, inclusive, trazer à existência aquilo que não existe. Já pensou nisso? Agora, Ele nos chama para que o meu e o seu pensamento seja ajustado por aquilo que Ele pensa a meu e a seu respeito. Vamos orar?